Hallo, liebe Leute. Wer ist denn online? Willkommen in meinem Kanal. Bem-vindos aí ao canal Deutsch und Deutschland ou Alemão e Alemanha. Nós anunciamos com muito carinho a live de hoje, que acredito ser muito importante, principalmente para quem pensa, né, em vir para a Alemanha, para quem está já na Alemanha. Nós vamos falar dessa condição um pouco mais delicada de quem vem para a Alemanha. Obrigada, Pedro. Buscando, né, morar aqui, seja por um tempo, ou seja por mais tempo, e se depara com a questão, né, tem um emprego, volta a se colocar na vida, se recapitalizar, volta a ter sua rotina. Muitas vezes, que tipo de emprego é esse? Né? Você vai conseguir ter uma carreira, vai conseguir progredir? Por isso, pessoal, nós estimulamos vocês já com a propaganda, né, com o anúncio da live de hoje, a questão de parar para pensar. E aí, emprego ou carreira? Muitos nem faziam assim grandes distinções, não é mesmo? Então essa espetadinha, o que vocês querem na Alemanha? Qual é a diferença de eu ter um emprego, de eu ter uma carreira? Né? Quais são os desdobramentos, né, dessas diferenças e como fazer para sair muitas vezes dessa posição de só ter um emprego para começar a galgar em uma carreira. Que Olá! alegria! Nem Olá, fale. querida! Tudo Que bem? alegria! E que honra estar aqui com você. Eu falo que assim, a Ingrid é aquela pessoa que você vê, né, na internet, sempre se fala, nossa, como admiro essa pessoa. E que alegria ter você aqui como parceira do Intercer. Muito obrigada por esse convite. Você, para mim, é uma referência. Eu vi que um monte de gente falou isso aí na live já. Comentou que você é referência e que são gratos. E é mesmo. Muito obrigada Eu por que todo o agradeço. conteúdo que você proporciona. Eu que agradeço. E já vou dar um spoiler pessoal. Gente, pouca gente sabe desse meu segredo, mas a Cláudia, ela é a minha coach. E aí Verdade. vocês vão falar assim, como assim sua coach? Você está fazendo transição de carreira, transição, né, de... Eu falo, não, nós simplesmente, vou falar aqui abertamente, pessoal, tanto elas são minhas alunas de alemão e quiseram conhecer a fundo o meu produto, como eu as dela, e a gente acredita Sim, delas, né, porque é a Cláudia e a Patrícia. isso E mesmo. nós confiamos tanto uma nas outras, né, que esse reconhecimento e essa gratidão é mútua, que eu falei assim, não, deixa eu falar pro pessoal, gente, eu também sou uma coach delas. Isso E a mesmo. gente quis conhecer o nosso produto ali, o que uma tem a ver, né, a oferecer para a outra, e mesmo não precisando fazer uma transição, não, eu estou adorando. Eu nunca conheci tanto sobre mim, nunca estive tão empoderada de quem eu sou. Você não viu que o pessoal anda dizendo, nossa, Ingrid, você está É diferente? verdade. Tá Ingrid está mais linda. Tá... bonita, todo mundo falando, né? Ingrid está mais bonita, mais empoderada. Você vai... Fala, gente, tudo isso é resultado. Então, assim, você está honrada por estar aqui, mas eu estou honrada em ter a minha coach aqui comigo. Ai, que maravilhosa. E é tão legal isso que você está falando, porque carreira é uma coisa que a gente precisa investir a vida toda, Ingrid. Você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que conseguiu, né, ter uma exposição, ser referência, e mesmo assim você está se aprimorando. Esse é o segredo dos profissionais de sucesso, né? Entender que sempre aprendemos, sempre podemos melhorar, né? E que buscar ajuda faz parte de um profissional de É, sucesso, né? é. Então, assim, esse é um passo importante, gente. Quer gerir sua carreira? De tempos em tempos, para se revisitar, para olhar o que está sendo bom, o que eu quero mudar na minha carreira, que competências que eu quero fortalecer, né? Que é isso que a Ingrid vem fazendo, e está sendo muito legal. Exatamente. Você passou pela maternidade agora, e a maternidade é uma transformação na vida da gente, né? Então você está É, revisitando estilo de vida, tudo isso tudo. conta, né? Muito legal. Tudo conta. E para você ver, né, depois de ter, tá, todos os meus estudos, que no final foram três, né, tanto na Unicamp, aqui na Linguística na Universidade de Augsburg, depois USP, depois trabalhar em Goethe, tá, tá, tá.
Aí tem a minha própria escola, eu falei, bom, agora não tem mais nada. O que que eu vou aprender? Agora virou meio que um hobby, eu gosto das minhas coisas, né, e tal. Sim. E tinha tanta coisa para aprender. A hora que essa porta se abre, que eu falei, gente, olha, eu acho que eu precisava meio que sair do salto alto, eu acho que precisava um pouquinho de mais humildade, porque eu falava, gente, tem tanta coisa. Na verdade, como você falou, não tem fim, Não tem né? fim. E tá sendo maravilhoso. E ó, pode ser o tema de uma próxima live até. Bora lá. O que vocês fizeram comigo, estão fazendo comigo no âmbito mais pessoal. Teria o maior prazer em E falar. você também, que eu amo o seu curso, falo que é minha companheira. Então eu coloco ali uma meta diária, né? Momento com Ingrid diário, né? Todo dia ali 1 hora com a Ingrid. E isso é muito importante, já trazendo isso para a carreira, né, Ingrid? Eu acho que quando a gente fala de... Puxa, eu nem me apresentei, mas eu já vou me apresentar. Quando a gente fala de carreira também, a gente tem os desafios, né? E claro que a gente olha para o desafio e fala, puxa, eu queria ser C2 de alemão. Tem um caminho a seguir. Você mesmo acabou de contar quanto que você estudou para estar onde você está. Então, às vezes, a gente olha aquele pico Everest e fica assim, nossa, não vai dar. Né? E o convite é aquela 1 hora, 2 horas por dia, né, que você vai fazendo e vai melhorando. E assim, cada dia você vai estar mais pronta, pronto. Essa é uma regra de quem faz gestão de carreira, né? Então, É. se preparar todo dia para o futuro que você quer construir. Todos os dias. Eu já vou abrir a palavra para você se apresentar, porque merece, com certeza, claro, né? Depois do seu background, de toda da sua experiência na sua carreira com o que você faz, eu vou precisar fazer um link. Essa é exatamente, eu acho que a diferença do emprego para a carreira. O emprego é aquela necessidade, você está lá estagnado, fazendo aquilo, às vezes sem motivação, sem... E o que é a carreira? Eu acho que é os dois. É aquele emprego que vai, que tem progressão, que tem Claro. expansão. Eu resumi essa situação só a palavra emprego, porque é o que a gente vê na maioria das vezes. As pessoas vêm aqui, arrumam qualquer coisa para Qualquer fazer coisa. e ficam lá forever. Für die Ewigkeit. Amém. Sim. E aí, quantas coisas as bloqueiam? E a gente já volta a falar sobre isso. Ótimo. E por que que a parceria com o Terceira foi tão importante para mim? Porque a gente vê, né, com propriedade tudo que vocês já passaram e vocês estão onde vocês estão exatamente por, né, quantos anos de carreira, Cláudia? De 15 Nossa, você nessa falou área de 15. coach de Não, carreira. eu É sou que você me coach. escreveu 15 aqui. Eu sou coach há 15 anos, mas eu tenho, sei lá, É? 25 anos em RH, né? Eu vivi várias transições. Antes eu queria, primeiro de tudo, assim, muito agradecer, já agradeci você, mas agradecer as nossas coaches e coaches do Intercer, né, que fazem isso ser real e que é muito importante. Quero trazer muitos exemplos aqui para você. E eu tenho mais de 20 e tantos anos de carreira, né? Fiz uma transição da engenharia para o RH, trabalhei em grandes empresas na área de recursos humanos, na Unilever, Mercedes-Benz e assim vai. E aí, Na Krupp, da minha na cidade. Cru, Lembra que a gente, na Krupp, na ThyssenKrupp. é verdade. Inclusive, daí eu montei a minha empresa de desenvolvimento humano. Então, eu sou uma engenheira que fui para o desenvolvimento humano. Olha a transição de carreira aí. E aí me encontrei, né, no RH e montei minha empresa de recursos humanos, que dá treinamento e dei muito treinamento na Krupp. Muito treinamento de liderança, de comunicação e assim vai. E aí, então, com uma carreira bem consolidada, vim para a Alemanha e vivi esse movimento da transição de carreira Outra de novo. transição. Uhum. E assim, por mais que tenha sido uma escolha vir para a Alemanha, mexeu muito comigo, muito comigo. E eu vim com aquele pique de continuar a ser aquilo que eu era exatamente. E esse é o primeiro aprendizado. Não vai ser igual, mas você não precisa deixar tudo que você era. Porque as pessoas deixam o que elas eram e falam, agora eu tenho que começar do zero. Não, de jeito nenhum. Né? Vai ser um pouco diferente. Talvez você tenha que aprender coisas novas. Talvez você não se sinta tão confortável, né? Então, eu vivi essa transição, eu vou contar dela, né? E aí, eu lembro que eu fui num evento com muitas pessoas, um evento de brasileiros, e eu vi muitas pessoas tristes, Ingrid, muito tristes. Aquilo me chamou a atenção. Médicos, advogados, pessoas que estavam, assim, adaptando a família aqui, que porque não falavam o idioma,
achavam Mas que não e tinham não mais não são as nada. pessoas que chegam a mim para Sim. aprender o idioma, essas pessoas cruzam o meu Olha caminho só. com as suas histórias de vida. E Nossa, quantas estão exatamente. Essas pessoas que você encontrou acabam cruzando o meu caminho. Porque uma hora vai ter que aprender alemão, né? E aí eu sinto todo esse peso, toda essa carga de tristeza, de muitas vezes desamparo e é, é, não é nem frustração, perdidas. Não perdidas. sabem por onde, Perdidas. perdidas, absolutamente perdidas. Exatamente, essa palavra perdida é perfeita, porque você perde o seu referencial. Então, você perde o referencial de quem É. você era e você ainda não construiu um referencial novo onde você está. Por isso que a palavra transição é tão importante, porque você está com um pé ali e um pé lá. E nesse momento tendo que aprender um monte de coisa, sendo desafiado, né? Então, não é fácil. E foi nesse momento que eu conheci a Patrícia, que eu queria muito aqui agradecer a Ela passou Patrícia. aqui por nós, Ah, já. É. maravilhosa. E nós nos conhecemos, foi uma identificação muito grande. E ela, olha que legal, eu estou perdida, porém já tenho 52 anos já. 52 anos está ótimo. Vamos Tem tirar muito o tempo. porém dessa frase. Vamos Vamos tirar o tirar o porém. aba. Vamos tirar Vamos o tirar aba o da. aba. Ah, Paty, querida, ela tá aí. Então, assim, nós nos conhecemos e a Paty, assim, eu trago todo esse know-how do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, do coaching de carreira no Brasil. E a Paty já estava aqui, já tinha trabalhado no Agentur, que é a agência de emprego aqui na Alemanha, né, ajudando imigrantes na construção de currículo, é mestre em RH, né, também é formada em coaching. E nós nos conhecemos, inclusive, eu apoiei ela num processo dela de LinkedIn, né? Aquela coisa da. A LinkedIn. parte, eu acho que talvez mais prática, mais palpável, né? Da. Não Sim, sei, você me super, corrija. super. E a gente fez essa dupla, né? Batman e Robin dinâmica, Perfeita. aí nos Total. unimos. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque a Paty conseguiu se recolocar e no processo dela comigo de coaching, ela viu que ela queria as duas coisas. Ela queria empreender e trabalhar numa empresa, porque ela tem uma carreira, uma história para construir ali e tal, e queria viver isso. Bom, hoje ela faz isso. Já começa aqui trazendo um exemplo de carreira na Alemanha. Hoje ela é empreendedora e ela trabalha numa grande empresa na área de recursos humanos e traz muito conteúdo para o Intercer, muita experiência. Então, nós nos unimos, né, nesse sentido. E criamos o Intercer e já estamos na nossa sexta turma, muitas e muitos coaches. Muitas pessoas falam pra gente assim, mas é só fazer o currículo, é só ter o LinkedIn. Sim, isso é muito importante. Mas você está mudando de país, é importante você passar por todo o processo de transição de carreira, porque é uma mudança muito forte. Às vezes, quando a gente está no Brasil, a gente não se dá conta, né? É isso que eu ia falar. Não é consciente, a vida está atropelando. A A vida. vida não é nem está acontecendo. A vida está atropelando, você não está sabendo onde você está ficando. Aí começa a vir depressão, frustração, desespero e vai. E, né, Sim. e a pessoa nem conseguindo dar um stop e falar, opa, deixa eu tentar resolver isso. E a gente precisa de ajuda, sem sombra de dúvida. Precisa Sem sombra de muito dúvida. de ajuda, porque é desafiador. Por isso que nós sempre dizemos que precisa ter muita consciência, Nós não né? temos os Os instrumentos, eu acho. instrumentos. Porque, ó, vou É falar, verdade. eu faço terapia há bastante tempo, sou uma pessoa que leio muito, faço ainda grupo de estudo da linha filosófica ou psicológica que eu gosto, tal. Cara, não tem nada a ver, posso estar o quê? E fazer a experiência com você foi um olhar para mim que eu não conseguiria fazer sozinha nunca. Ai, Mas desse que delícia ouvir isso. Everest, eu teria dado meio passo enfiado o pé na lama, entendeu? É. Não, tem muito Everest para subir e a gente precisa de A ajuda, gente realmente. precisa, nós precisamos. Então, assim, o que que é, né? Contando um pouquinho do que é o Intercer. O Intercer é um programa de 30 horas. Por que que eu estou contando isso? Para você ver o quanto a gente leva a sério essa transição. Né? O quanto é além de se preparar um currículo e se candidatar. Então, é um programa de 30 horas, onde você passa pelo autoconhecimento, você levanta as suas competências, a sua história profissional. Porque as pessoas chegam aqui e esquecem de quem elas foram, né? Então, quando a gente faz esse exercício de levantar sua história profissional, suas competências, uau, eu me sinto grande de novo. Olha o quanto que eu É, tenho para contribuir. E detalhe, tem para contribuir e
A Alemanha precisa, está buscando profissionais assim, com a sua experiência, né? Mas você precisa saber falar sobre isso, você precisa saber quais são as suas competências. Então a gente faz todo um levantamento. É muito bacana, a gente faz um inventário de perfil, que aliás você acabou de receber o seu, né? Acabei. Muito interessante. Muito bacana. Por quê? Porque se você não tiver, se você não fizer uma escolha que tenha a ver com quem você não vai ter a garra para conquistar. E nesse sentido, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa diferença cultural de estar nesse lugar, de querer trabalhar com aquilo que a gente quer. Que o alemão, ele consegue manter essa decisão, e aquela decisão de falar assim, não, não quero trabalhar de final de semana, eu não quero, não, gosto de trabalhar só nessa área. E o brasileiro vem numa pegada de falar assim, não, eu quero trabalhar com qualquer coisa. Qualquer coisa, Não me dê, aí eu faço. Não, não, e o alemão tá assim, não, mas o que que você sabe? Você é especialista em Claro, quê? Eu acredito até que esteja mudando um pouco esse olhar do brasileiro, mas que é uma coisa cultural muito diferente. muito Muito diferente. diferente. O Muito. alemão se coloca lá, aceitando ou não aceitando, e a gente meio que, eu falo, um cachorro coloca ali o rabinho entre as pernas, meio que vira lata ali, falando, por favor, eu só quero sair do Brasil, quero ir para a Alemanha, pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa. E na parte de interculturalidade, o brasileiro vai ter que fazer uma adaptação nessa área. Muito Porque grande. o empregador se toca disso e sabe que é uma perda de tempo contratar alguém assim. Que essa Sim. pegada do empregado tá nesse lugar de, pelo amor de Deus, faço qualquer coisa, vai ter tempo e hora para terminar e vai ser uma coisa muito cara em todos os sentidos. Cara de tempo e cara mesmo. Muitos euros vão por aí, porque a gente sabe, né, que o processo de contratação aqui é levado muito a sério. A pessoa é contratada e às vezes nem se fala em demissão. Uma vez que o contrato é aberto, né, sem prazo para terminar, a questão da demissão é um tabu, assim, né? É uma Sim, escolha sim. muito certeira. É muito Então a gente certeiro. também. É um mercado de trabalho muito diferente do que é no É, Brasil. Então, assim, é muito legal você falar disso, porque é o próximo tópico do Interceiro, é mercado de é isso que eu ia trabalho. falar. E vocês A falam sobre gente isso. Essa fala ponte como que de é. ajudar a entender, né, esses mundos diferentes. Sim, são mundos completamente diferentes. Às vezes a gente chega com o nosso olhar, né, com o nosso estereótipo, né? A gente faz um estereótipo, a gente chega com a nossa experiência e quer que a Alemanha seja assim, porque no Brasil era. Não, aqui é diferente. Então, a cultura no ambiente de trabalho é diferente, as competências exigidas são diferentes, a forma como você vai se preparar para um processo seletivo é diferente. Né? Então, a gente dá um banho assim de loja de mercado de trabalho, tudo. A gente faz uma oficina de currículo, de LinkedIn, sabe? A pessoa sai assim, a gente faz a projeção de possibilidades de carreira para a pessoa e monta um plano. Que aí eu acho que é legal, Ingrid, quando a gente fala de carreira e trabalho, né? De emprego. Porque você tem um plano de carreira que é seu, né? Não é da empresa, porque a gente acha que a empresa vai montar um plano de carreira para a gente. Não, o plano de carreira é seu, a carreira é sua, né? Então, o seu plano de carreira, aí sim, se você arruma um emprego, um trabalho, porque você precisa de dinheiro e se manter aqui, e é claro, todos nós precisamos, mas pelo menos você vai escolher um que está alinhado com aquilo que você quer para o seu futuro, para a sua vida. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma coach que ela hoje trabalha como arquiteta. E ela, por um tempo, trabalhou no kindergarten, que é uma escolinha de crianças, né? Para desenvolver o alemão e para entender a cultura. E isso deu força para ela entrar na arquitetura. Mas antes dela vir fazer o coaching, ela achava que ela ia ficar no kindergarten e pronto, entendeu? E não, hoje ela Era está tudo que como restava dela. arquiteta. Hoje ela está como uma arquiteta aqui na Alemanha, a gente numa super empresa, trabalhando numa equipe com alemães. Vamos dizer, ela tem o idioma perfeito? Ela tá no C2? Não, né? Tá aprendendo e eu acho que alemão a gente é para a vida toda também, né, Ingrid? A gente aprende Porque eu falo sempre. que chega no C2, aí que é gostoso, aí que a gente vai surtar na língua, É, filosofar, entrar nas catacumbas. Mas assim, essa ideia de ter perfeição para conseguir algo é muito errada. E ela já vem marcando nossa infância, marcando nosso desenvolver como aluno ainda da escola, sempre assim, perfeição, 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 primazia, primazia, primazia. E eu falo, você não fala perfeito, mas você fala bem.
Você fala, tipo, a gente assim, falei errado, não sou ninguém. É isso mesmo. Falei, errei um pouquinho. E não é assim. E visto, né, essa falta de mão de obra, o alemão também está começando a ver que ele não pode mais exigir. Como que ele Isso vai exigir um mesmo. C2, né? Perfeito, perfeito. E É, não é, exige mesmo, né? E isso é um paradigma do brasileiro que vem aqui. Não exige. A gente conhece, temos várias situações, né? Temos situações, sim, que precisa, né? Dependendo do trabalho, se do você quer ser médico trabalho. aqui, né? Você precisa de um C2. O atendimento ao cliente, né? Tem. Porque daí entram outras questões Sim, ali de um alemão bom, mas a sim, mas tem maioria, situações, eu tenho colegas que trabalham e que estão num B2 e estão trabalhando bem, né? E uma coisa, Ingrid, muito importante, tem muita oportunidade aqui. Como a gente até postou no Interceiro, ó, pessoal, segue lá o Interceiro, porque tem tantas sugestões, recomendações nos posts anteriores. E a gente colocou, o ano passado, 200 mil vagas não foram ocupadas, né? Se a gente olhar o setor de gastronomia, você vai no restaurante aqui, todo mundo, ai, tá demorando porque não tem trabalhador, né? Todo lugar eu precisa de postei gente. sobre isso. O meu tem um restaurante aqui que não abre mais porque eles não estão encontrando pessoas. Sim, Eu falo, mas escolas, você, o que você conta, né? Então, o alemão, se você se preparar, se você souber de falar de você, se em algum momento você se atrapalhar na entrevista em alemão e falar, posso falar um pouco em inglês, mas eu estou estudando meu alemão, deixa eu mostrar minhas competências, deixa eu mostrar minha história. Se você estiver bem preparado, ele vai te dar essa oportunidade. É isso que a gente tem visto, né? é, Agora, você não vai ser a pessoa perfeita que vai saber falar sobre você como você fazia no Brasil. E você vai ter que abrir mão disso, né? Que é o eu, coragem de ser imperfeito, né? E eu isso é falei que essa difícil, né? frustração, ela vai acompanhar tanto esse processo, né, que você falou, e tem que nos acompanhar, porque assim, no alemão, no português e no inglês, você talvez para um adjetivo saiba 10 sinônimos. Exato. Vai falar triste, estou um pouco chateado, estou um pouco angustiado. Você tem milhões de nuances. Em alemão você vai saber dois. Ich bin traurig, ich bin ängstlich. E, tal. Pronto. E aí você vai falar, pô, mas não quis muito dizer Tá isso, mas tudo era a palavra que tinha. bem. Você vai ficar frustrado? Vai. Tá certo, porque você Vai. queria talvez você vai Fluir. sempre comparar com a sua língua mãe, de falar, ai meu Deus, né? Eu saberia tão melhor em inglês, mas no alemão foi o que rolou. Ou outra, frustração vai estar lá, vai. Você se comunicou. O outro te entendeu, te entendeu. Talvez se Pronto. você tivesse sabido da minúcia, teria aumentado um pouquinho, mas não vai ser isso que fez a diferença. Não será Entendeu? isso mesmo. Olha, a Márcia, tá aqui Perfeito. Ah, Má, querida. outra empreendedorícia, Ah, né? olha, a Má é uma história muito legal. A Má ela trabalha numa empresa e ela também é empreendedora. Isso é carreira. Porque ela tinha esse sonho de ajudar as pessoas a empreenderem É, aqui na Alemanha. Então, o que a gente quer com o Interceiro claro que a gente quer que você tenha um trabalho, e que você seja remunerado e que você viva bem aqui. Mas a gente quer te mostrar todas as possibilidades. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não posso trabalhar porque eu tenho um filho pequeno e a escolinha é até às 3 da tarde. Mas existe contrato de trabalho aqui que você pode fazer, né, de 30 horas, de 20 horas, trabalhar meio período. Então, na Alemanha é um pouco diferente do que no Brasil. exatamente. E como é importante, né? A gente sabe como é importante você. Eu já passei por isso, meus filhos estão grandes. Como é importante você não deixar a sua história, né? E isso pode te atrapalhar no futuro. Então, a gente tem vários coaches assim também, que estão aqui há uns 10 anos, deixaram a família tudo em ordem, e daí, de repente, quem sou eu? Agora meus filhos já sabem se cuidar, ainda mais aqui na Alemanha, que a autonomia, com 2 anos, a criança já faz tudo. Tá indo de mochila falando, tschüss, mama. Você tá lá assim. Não, mamãe, não precisa de nada, É. né? Então, assim, Mas, ó, eu você resgatar, né? Você resgatar você. Ingrid, as pessoas choram no Interceiro, porque é um resgate imagino, pessoal. eu É tenho muito certeza. forte. É muito, E, muito ó, forte. para as pessoas não confundirem, a gente não tá falando que chegou na Alemanha e não é para pegar qualquer emprego ou não é Não. para solucionar o seu momento de vida, porque é aquilo que se apresentou. Até porque a gente sabe, chega na Alemanha, até a vida começar a andar, é um Claro, tempão. claro. Você se descapitaliza e paga ali móvel, calção, e tem coisas inesperadas acontecem. Então, assim, a gente está falando que
existe a vida ideal, existe a vida real. E na vida real, a gente tem que dar um jeito. Mas depois, acorda, resgata, porque vai ter uma internet lotada de emprego. Sim. Você com uma boa preparação, conhecendo você, sabendo como lidar e por onde caminhar, vai estar no caminho certo. Vai Para estar. galgar, né? Para Não galgar. desista de você. Né? Então, você pode, assim, que nem eu contei aqui a Paty, trabalhou na agentura. Aquilo, o que foi aquilo? Né? Não era o trabalho que ela queria fazer para o resto da vida, mas aquilo ajudou tanto ela estar onde ela está hoje. Então, Complementou o currículo dela, né? Deu muito, com muito. certeza, Então, assim, credibilidade, né? essa é a ideia. E por que que é importante você saber falar das suas competências, né, Ingrid? Por quê? Primeiro, não é só saber, resgatar, né? Levantar suas competências. Que são competências? São seus conhecimentos, habilidades, atitudes. Você tem as soft skills, as hard skills, que são as competências técnicas e as comportamentais. E isso é muito valorizado aqui na Alemanha. Você saber falar das suas competências, Então, o quando a que gente você fala fez. de autoconhecimento, não é balela. Não é balela, não tem nada. É que essa palavra Porque parece o meio pessoal. subjetiva, né? Não, porque tem um pessoal que tem muito preconceito quando fala que você tem que se autoconhecer, acha, sabe? Sim. Como você vai se Tem. vender numa entrevista? Primeiro, assim, você tem que estar preparado. Então, primeiro, você sabe suas competências. Você tem os seus certificados, né? Você está preparado. Agora você vai aprender a falar sobre você. E a gente fala para os nossos coaches. Você vai escrever a sua carta de motivação e vai ler ela na frente do espelho 400 vezes em alemão. No mínimo. Ah, você vai mapear suas competências e vai escrever sobre elas. Então, no projeto tal, no Brasil eu fiz isso, eu fui responsável por isso, eu desenvolvi essa competência, eu tenho esse conhecimento. Você vai escrever sobre isso e treinar em alemão na frente do espelho 900 vezes. É, Porque, eu vou gente, falar. a Lembra daquele entrevista vai treininho? ser... Não. A gente estava fazendo, não uma simulação, a gente estava fazendo uma dinâmica, né? E nessa dinâmica de eu falar de mim mesma, até para me ajudar no que eu faço, né? Eu sou uma pessoa expressiva, mas como a gente falou, tem muitos caminhos aí. E aí você falava assim, Ingrid, mas o mais importante você não fala, você resumiu tudo isso em uma frase, e essa frase não é óbvia. Você não está falando toda a sua complexidade com isso, todas as suas competências. E aí, e lembra o que saiu? Saíram coisas tão maravilhosas e eu ia me maravilhando Sim, com as coisas que eu ia é falar, verdade. Foi muito né? lindo Daquela isso. aula com os autistas na Austrália, como eu ajudei Nossa! eles, né? A descobrirem a língua, as belezas, eu ver que eles eram capazes. E foi uma coisa muito legal. Eu falei, nossa, é verdade. Como a gente não sabe que não sabe. Na verdade, eu não sabia que eu não sabia falar de mim mesma, né? E empacotava tudo, achava que tá bom, e aí vem uma pessoa profissional e fala: não, vamos, vamos extrair isso, que é o que é importante, que é o que você tem que falar de Sim, você, que você é isso, porque você consegue isso. E foi é isso assim, mesmo. espetacular, foi inesquecível. Isso mesmo. E é interessante, né? Porque, primeiro, se você se empodera, você se sente mais forte para você. Você entende quem você é. Então, quando você vai na busca lá do site Stepstone, os milhões de sites que tem de trabalho, você vai procurar algo que tenha a ver com você. Né? Não adianta você ir numa loja, gente, e comprar um casaco GGG se você é P. Né? Vai faltar para você preencher aquilo, não é verdade? E o contrário é o mesmo, né? Não adianta você querer entrar num P e você então você precisa fazer, né, a conexão entre o que você é e o que a vaga pede. É isso que as pessoas não fazem. E isso tudo em alemão, gente. Dá para fazer. Porque quanto mais próximo, claro que você não vai atender 100% da posição, mas quanto mais próximo você estiver, a chance de você ser contratado é muito maior. Né? Então, assim, essa é a ideia também. Então, eu já deixo aqui essa sugestão para quem está assistindo a gente. Escreve sobre a sua história, escreve sobre as suas competências e olha ali, as posições aqui na Alemanha que você está buscando, pedem essas competências? Quais posições pedem? Se você está em trânsito, às vezes você quer continuar na mesma área, né? Que nem eu continuei como coach de carreira aqui. Às vezes você quer transacionar mesmo, né? Então você quer mudar mesmo. Então, que outras posições? Foi muito legal, vou trazer alguns exemplos. Tem uma coach que ela era enfermeira no Brasil e se tornou enfermeira aqui. Trabalhou um tempo,
E enfermagem aqui é um pouco diferente do que a enfermagem no Brasil. E aí ela não ficou satisfeita. Então, ela olhou, mas quem sou eu? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de ajudar pessoas, eu quero estar mais próxima das pessoas, não só seguir procedimentos técnicos e tal. E aí ela fez um curso técnico, um Ausbildung, de terapia, e hoje ela é terapeuta aqui na Alemanha e está começando essa carreira, está super feliz, viveu a maternidade. Isso é fazer a gestão da sua carreira. Vai ser difícil? É mais fácil ter um emprego? É. Mas se esse emprego não está alinhado com quem você é e com aquilo que você quer, a chance da sua felicidade acontecer é bem menor, né? E Não, nós... e tem que estar junto, né? Imagina, Sim, a gente ocupa a maior parte do nosso dia num trabalho, e se ainda trabalha, você vai estar infeliz? sim, é isso mesmo. É E bem triste. assim, e nós mudamos para a Alemanha para quê? Pra ter, Se não for para para estar ser feliz. feliz. E tem mais um aspecto, né? Então, você vir e enxergar a cultura alemã, o mercado alemão como é. Né? Então, a Paty costuma dar um exemplo que eu adoro. Trabalho em equipe no Brasil. Como que é trabalhar em equipe no Brasil, gente? Trabalho em equipe no Brasil é todo mundo se junta numa sala, põe coffee Risada, break, rindo, rindo, faz contando piada, brainstorming. comentando o Fantástico do domingo. E você trabalha em equipe no Brasil, construir junto. Trabalha em equipe na Alemanha, quando? Cada um faz a sua parte. A gente divide as responsabilidades e cada um faz a sua parte. Não tem a necessidade de a gente discutir tudo. E se todo mundo fizer bem feito a sua parte, vai ter um resultado muito bom. Então aqui eles são mais disciplinados, né? Eficientes, né? É o caminho da eficiência. Eficiente, caminho do Temos tantas processo. horas, tal, redução dos processos, é isso mesmo. Então, assim, é importante, porque senão você também vai achar o seu trabalho dos sonhos, consegui me reposicionar, mas estou frustrada porque eu queria que É, fosse como era lá, né, no Brasil. Liderança aqui é outro estilo, é uma liderança que te dá mais liberdade, autonomia que é muito valorizada, né? Autonomia, né? Você vê a sua filha ali, autonomia é muito valorizada aqui, gente. Você ter essa autonomia, então ninguém vai ficar, né, no seu te cobrando, falando. te cobrando. E tem uma coisa também que a gente trabalha no Intercer, que é muito importante, que é você mudou para a Alemanha. Aqui a gente não trabalha 15 horas por dia, né? As pessoas respeitam os horários de trabalho. Você pode revisitar o seu estilo de vida, né? Aqui é valorizado, é respeitado você querer cuidar da sua casa, até porque a gente não tem, né, os recursos que tem no Brasil, né? Então, você tem um tempo para você cuidar da sua casa, você tá com a sua família e para o seu lazer. É bonito dizer que você vai sair de férias, né? Né? E não só, né? É aquela coisa, a gente vê as diversas profissões todas conseguindo ter um padrão de férias muito parecido. Independentemente do que a pessoa faz, pode ser um médico, como pode ser uma pessoa da Reinigungskraft, da faxina, todo mundo vai, ou um caminhoneiro, ou o que seja, entregador do DHL, o que seja, todo mundo vai sair de férias, muitas vezes podendo pagar um avião para conhecer um Sim, outro país, é muitas vezes maravilhoso, ficando num gente. hotel, numa pensão, todo É mundo. verdade. Então, assim, é muito diferente. E falar sobre essas diferenças culturais vai ser importante também, exatamente para a pessoa, bom, depois que ela conseguiu o emprego que ela, né, quer ficar mais feliz e vai realizá-la, é você não acreditar naquela história da carochinha que muitas vezes o pessoal acredita, vendo vídeo do YouTube sensacionalista e muito tendencioso, né? Muita gente cobrindo, maquiando as coisas, não falando, e aí chega aqui, vai viver uma realidade Sim, completamente diferente porque não se preparou sim, culturalmente sim, para viver essa realidade nua e cruamente aqui, com as sim. coisas boas e com as coisas que Com a os gente desafios. estranha. Com certeza, Ingrid, com certeza. Eu acho que nós nos identificamos muito nisso, né? Não é só mostrar as montanhas, os lagos, as coisas maravilhosas. Isso tudo é maravilhoso e que você que vem do Brasil para cá, que você se permita a viver isso, né? Porque eu levei um tempo para aceitar que eu podia ter mais tempo para viver, porque eu vivia para trabalhar no Brasil, né? E essa é uma realidade. E aqui a gente trabalha para viver. É um pouco diferente.
mas isso não significa que seja fácil, tá? Precisa se preparar, é desafiador. E é desafiador emocionalmente, né, Ingrid? Que nem... Acho que essa é a pior parte. Emocionalmente é muito desafiador. Por isso que a gente trabalha muito, muito a gestão emocional, a agilidade emocional. Então, assim, conecta ali. Eu tô dando esse passo de transição, de coragem. Eu ainda tô aprendendo muitas coisas, eu não tenho muitas referências. Tô aprendendo o idioma, tô aprendendo o mercado de trabalho, tô conhecendo pessoas, tô me adaptando. Um dia a vizinha fala coisas que eu não entendo, eu fico com receio. Outro dia eu não sei comprar um pão, né? Assim, me confundo, não consigo comprar Tudo. o Você ticket do sai mercado. da zona de conforto total. É o shampoo Total. errado que O você shampoo. compra, acha que é Nossa! shampoo, quando vê é o detergente da louça. É tudo, gente. É Ai, tudo. já passei por tudo isso. E quando você pega o metrô e vai parar num outro lugar, né? E aí foi muito legal quando eu encontrei um amigo, ele falou: quantas vezes isso aconteceu comigo? Então, assim, gente, para você ser um imigrante, você precisa aprender que o experimentar e falhar, tá tudo bem, é o aprendizado. Isso faz parte do crescimento do aprendizado. Assim como no idioma, né? Para você se comunicar, você vai falar tudo errado e tá Não tudo bem, tem não é como tudo pular errado, esse mas caminho. você não vai E tem que entender uma estar ok. E tem que. parte. E é tão bonito porque uma coisa é fato, né? Se a gente pede para o alemão falar um pouco mais devagar, né? Mostra que a gente está aprendendo, se esforça, que nem eu faço um esforço enorme para não ir para o inglês nas minhas interações. Enorme. Né? Então, assim, ele gosta, ele vai ter paciência para te explicar, para Você abre portas repetir. empáticas, né? Ah, ele tá tentando aprender. Eu falei que eu ia fazer uma camiseta. Ich lerne Deutsch. Pronto. Bitte habe Geduld mit mir. Eu falo alemão. Tenha paciência comigo. Comigo, Ou perfeito. fale E comigo também. Porque tem isso. Às vezes eles vão para o inglês quando não percebem que você tá ali desenvolvendo legal. Ou quando percebem que você desenvolveu legal, acha que você fala tão bem que já mete um... é, E aí foi rápido demais. Eu demais. falo, aí... É. E uma coisa, a gente falou, né, da gestão emocional. Então você está vivendo essa transição, está aprendendo. O desafio, isso é muito importante, gente. Por bastante tempo, o desafio vai ser maior que as suas competências. Até você aprender a relaxar com o desconforto e dizer, tá tudo bem. E você olhar os ganhos, né? Então, é importante quando você faz uma transição, você fala, por que eu tô fazendo isso? O que que eu vou ganhar hoje, amanhã? O que a minha família vai ganhar? Qual o impacto dessa transição? E aí você vai relaxando, né? Você vai aprendendo que tá tudo bem, que todo mundo passa por isso, que a Ingrid passa às vezes. Né? Que todo mundo que imigra passa, né? Tem os seus desafios, não é só você. E aí, trabalhar a gestão emocional, essa frustração, esse acolher as suas emoções é muito importante. Buscar ajuda, né? Então, esse é um ponto crucial. Muitos dos nossos coaches têm tudo, Ingrid. Tudo. Já sabem falar alemão, já têm a experiência, tá tudo mapeado, mas não quer lidar com a frustração de não ser 100% numa entrevista. Né? Então, a gente percebe que o ponto principal é esse encorajamento, né? Essa coragem mesmo de ser imperfeita e ser gentil com você, né? Entender que você está aprendendo, que você está, cada passo que você dá é um pontinho a mais que você ganha, né? E um E ponto... você sabe que isso para o adulto talvez não seja tão instintivo, porque a gente muitas vezes acha, eu já estou aqui agora com 20, 30 anos, já aprendi. Eu já Não. aprendi, né? E agora eu vou ter que aprender de novo nessa idade, como adulto. Sim. Acho que é diferente da Lia. A Lia, em ambas as situações, pode ser no ambiente, pode ser no alemão, na língua falada, pode ser nos processos, né, de procurar um trabalho de novo, se recolocar no mercado de trabalho de novo, né, se aceitar ser imperfeito. Da criança é muito mais fácil, eu vejo a Lia. A Lia tenta falar as palavras que ela ouviu. Outro dia, como é que ela falou caranguejo? Foi tão legal. Helicóptero. Helicóptero ela não consegue falar, mas é o cútero. E o cútero pra lá, Que e lindo. cútero pra cá. E tamo aí. Né? Então, assim, essa frustração do erro não tem. Sim. Porque eles estão assim, vamos que vamos. Vamos que Eu sou vamos, Evelyn é e isso vamos mesmo. aprendendo. E eu vou usar e eu vou me comunicar.
Só que eu acho que o adulto, ele não se permite mais passar por isso. Sim, é isso Ele tem mesmo. uma falsa noção do, eu já sou adulto, já trabalhei, tive tantos anos de carreira, não quero ir mal numa entrevista. Não É. era para eu ir mal numa entrevista, ou Imagina, já ficar sou doutora, nervoso, né? Já sou já sou doutor. doutor. Nós tivemos coaches que são doutores. Imagina para um doutor, né? Porque a gente sabe que o perfil pessoal, né? Quando você é uma pessoa que tem uma profissão baseada no conhecimento, ser referência é importante. Então você precisa flexibilizar, né? Aprender, entender que você está aqui para aprender. E é interessante como a gente se desenvolve, né, Ingrid? Eu falo que assim, o meu tempo na Alemanha são 10 anos em um, né? A gente aprende muito, a gente cresce muito aqui, é muito E legal. nesse crescimento, até a posição desse doutor ou dessas pessoas, né, que falam assim, olha, eu não sei, mas eu estaria pronto a saber. Sabe, numa entrevista, você dá um passo de Claro, humildade, você muito dá bem um passo colocado, muito bem colocado. de chamar para falar o colegial, né, para aquela coisa de, né, todos juntos encontrarem uma solução. Então, eu acho que assim, olha que coisa mais bonita. Isso tem muito mais valor do que aquela pessoa que finge Total. que sabe e Finge que sai da sabe. entrevista falando assim, bravo consigo mesmo porque me perguntou algo que eu não estava preparado. Sim, sim, É muito mais humano, eu falo, dá uma vibração, te traz muito mais para sua verdade, para sua humanidade, do que não aceitar essa frustração, sim. né? Não aceitar algo que é perfeito. Então, e com certeza, se eu fosse, eu me coloco no lugar, né, também de uma pessoa do RH. Essa posição, essa reação é muito mais madura e mostra muito mais autoconhecimento e talvez ali uma estabilidade emocional de uma pessoa do que aquela que finge saber. Então, até nesse momento, né, essa posição, esse autoconhecimento de até onde eu vou, até onde não aceitar essa frustração do eu sei tudo, eu tenho que voltar um pouco um pé atrás, porque eu estou num país novo, não é Sim. positiva. Mas só um autoconhecimento Só vai trazer. o autoconhecimento. E um bacana também que a gente faz o Interser em grupo. Então é muito legal porque as pessoas trazem esses exemplos, né? Dessa frustração, do que deu certo, o que deu errado. Mas nós temos muitos exemplos super positivos que eu também queria trazer, sabe, Ingrid? Por exemplo, temos um exemplo de uma pessoa que ela estava há muito tempo num trabalho, essa história do emprego, né? E não carreira. Muito tempo É. num emprego ali, fez o Intercer com a gente, cresceu. Cresceu, assim, falou, poxa, né, que eu posso? A gente ajudou ela com a roupagem, né, currículo, LinkedIn, discurso, né, sabe falar sobre as suas competências. Conseguiu subir 2 níveis na hierarquia, assim, hoje está como gestora e numa empresa super bacana, né? Então, e ela estava ali, estava naquele emprego, né? Um pouco triste e tal. Eu não estou falando que porque você vai fazer, conseguir essa posição, que tudo vai ser maravilhoso. Claro que ela encontrou novos desafios, mas ela está num lugar que é compatível com o que ela traz na bagagem, com quem ela é. E isso é Isso muito é legal. legal. Então a gente tem exemplo assim. Também temos exemplo, Ingrid, de pessoas, por exemplo, estou na maternidade e não quero voltar para um ambiente de empresa. Então, resolveu empreender nesse meio tempo, né? Mas um empreender que tem a ver com aquilo que, quando os filhos estiverem mais autônomos, eu volto para a empresa. Então, trouxe essa clareza, Hum, montou um hum. plano, e aí a pessoa está mais tranquila. Temos exemplos, por exemplo, de uma pessoa que veio para ficar um tempo e acabou ficando, né? Isso acontece muito. É Acontece verdade. muito. O marido veio, ela veio junto, e ela inclusive estava com um trabalho no Brasil, ia fazer home office, né, à distância e tal. Não deu certo o trabalho no Brasil, super nova, 30 anos, imagina, começo da carreira ali, 20 e poucos, 30. Veio uma depressão, Ingrid, sabe? Tipo, que eu vou cuidar da casa e, não, e preciso aprender alemão, eu sou nova, achei que ia ficar pouco, fiquei muito. E hoje está, né, numa empresa super boa, assim, vou até falar na Tesla, né? E começou em inglês, né? Tem muitas empresas que também utilizam o idioma inglês como um idioma global, né? Então eu tenho Sim. conhecidos. E vão E usar cada vez mais, por causa dessa fuga de mão de obra, né? sim, Porque ainda mais o povo brasileiro, que muitas vezes escolhe para ir para os países hispânicos, né? Portugal, Espanha, ou falantes de inglês,
Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, mesmo Austrália, e ninguém quer vir para cá e falar, meu, e o alemão, né? Bem desafiador, mas a Alemanha tá tentando, vai Tá, ter que ela se está. colocar o inglês no meio. Sim, e interessante que é muita burocracia, né, gente? Aqui na Alemanha a gente sabe disso. Então, todo o processo para você se aplicar tem todo um padrão, o currículo, né, que a gente fala, é um currículo tabelar, tem todo um formato que a gente também ensina. Gente, até a foto Até tem a um padrão de foto tem foto padrão, obrigatório. obrigatório. Isso que É você está verdade. falando, depois a gente pode chegar num ponto aqui da live onde você dá uma estruturada das coisas importantes para essa transição Claro, entre emprego e carreira, que é o que vocês fazem no TC, e para, né, trazer uma linha mestra das coisas importantes. Mas esse é só um dos exemplos de como é importante você se ajudar. Porque se você mandar qualquer foto, eles já vão tratar com tanto preconceito, porque veio com a luz errada, ou com a roupa errada, ou com o sorriso errado e tudo mais, que é capaz de você não ter tantas vantagens assim, ou ficar de lado ali no processo seletivo. Acho que a foto só também não, mas assim, é muito sim, importante. sim, Ingrid. Inclusive, a Paty, se ela tivesse aqui, ela diria. Hoje em dia, as grandes empresas, elas têm softwares para fazer essa seleção dos currículos. E se ele não vier no PDF certo, ele nem é selecionado. Se ele não vier no modelo certo, ele não nem chega para ser lido pelo recrutador. Infelizmente, aí a gente tem que dizer, né, que quando eles pedem que o currículo seja em alemão, qualquer errinho gramatical, eles têm muito preconceito. Muito preconceito. Porque eles falam, por que você não usou o princípio dos 4 olhos, os vier Augen-Prinzip, de você ler, de você dar para alguém ler e corrigir. Então, poxa, faz o seu currículo direito, Isso é tenha muito ali, pelo menos, importante. um cuidado de fazer. Mas assim, só para a gente ver como culturalmente isso é tudo muito sério. A pessoa pode ser ali, tá com o currículo explodindo de bom. Um errinho bobo e vai se perguntar por que eu tô patinando. Sim, é isso mesmo. Então é muito importante o preparo, né? Então, o que que é pedido? O que que é? No Brasil, a carta de motivação é uma coisa que não tem muito valor. Aqui tem super valor, né? E você precisa mandar o pacote todo. Então, assim, é entender como funciona o mercado de trabalho aqui, né? E se preparar para isso, né? Acho que isso é fundamental, né? Não querer trazer o pacote do Brasil e usar aqui. E aceitar e respeitar a cultura, né, Ingrid? Isso é tão importante. Nós A gente falou estamos vindo um de pouquinho fora. antes da live, a gente falou exatamente disso, né? Da ideia que a gente tem do que é a Alemanha no Brasil. Aí chega aqui, fica esperando uma coisa, muitas vezes confundindo com a vida que tem no Brasil, esperando que certas coisas aconteçam aqui. Olha o pessoal do BR É, Creators ali da FBM Europe é... aqui também. Obrigada. Esperando que tenha essas coisas aqui, meio que cobrando, falando, poxa, exigindo, por que isso não tem na Alemanha? E não aceitando que não tem. Sim. É meio que uma vida inteira procurando encontrar certas coisas aqui e se Semelhanças. frustrando. Em vez Semelhanças. de encontrar semelhanças, claro que a gente nós vamos encontrar, né? Com certeza. Tem muita coisa legal que a gente vai encontrar de semelhança. Mas a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, E aceitar. né? Assim, ó, Aprender e isso aceitar. não vai ser como o Brasil. Ninguém aqui vai te cumprimentar com um beijo. Ponto, acabou. Se você Pronto, ficar, acabou. ficar triste porque ninguém te cumprimenta com um beijo, não é o seu país. E aqui é assim, ponto. E tem várias outras coisas diferentes também. Sem, às vezes, escalar o que é bom, o que é ruim. O que que é bom? Sim, Beijar. sim. Tá. Não vamos nem nessa discussão. Nem É nessa diferente, discussão. ponto. Sim, é isso mesmo. Então, acho que assim, quando a gente fala, né, de cuidar da carreira, quando você que está vindo do Brasil, ou você que está aqui, lembra de trazer a sua bagagem, os seus certificados, de mapear a sua história, de levantar suas Foi o que a gente falou no começo, competências, exatamente. sim, mapear suas competências, de Tintim por entender, tintim, né? Porque tintim quando por você tintim. mapeou a minha, tinha coisa que veio lá que eu já tinha feito no meu passado, que quando eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, olha o que eu já fiz. Que você fica empoderado, porque vai Fica. resultar nisso, no empoderamento da pessoa. E depois ainda vem numa instrumentalização, que você falou que você ainda vai quer chegar no fim de todo esse processo com instrumentos, né? Com um bom currículo, preparado para Sim, entrevista. Mas sim. vamos lá.
fazer, mesmo. recapitular sua história. Tá? Você não está começando do zero, mas também esteja pronto para aprender, porque você pode se reinventar. Isso é muito legal. Então, eu trago quem eu sou, mas sem querer carimbar isso aqui a todo custo, né? Eu posso me abrir e me reinventar também. Até porque carreira é dinâmica, né? Hoje a carreira não é mais linear. Tem pessoas que têm dupla carreira, multicarreira, né? E vai ser cada vez mais assim no futuro. Cada vez mais assim Eu no futuro. desafio todo mundo ir lá no chat GPT e colocar quais carreiras não vão existir mais daqui 5, 10, 15, 20 anos. Muitas. Então essa flexibilidade de se reinventar, só Super. vai sobreviver quem tiver flexível para se reinventar. Essa é a verdade. É isso mesmo. E aprender, né? Sempre. Aprender sempre. Então, muita humildade. Então, eu acho que é um convite para você se reinventar também. Será que eu quero continuar fazendo o que eu fazia lá, né? Eu estava feliz mesmo? Eu estava feliz mesmo, né? O que Dá tem para aqui ser de oportunidade? melhor? Dá para ser. Então, esse olhar, né? E aí, você então entender o mercado de trabalho, o que tem demanda aqui se eu quero empreender? Quais são as empresas que estão alinhadas com os meus valores? Aliás, esse é um tema, a gente trabalha também o mapeamento dos valores pessoais, né? Que eu não abro mão, que isso é muito importante. Então, qual é o meu perfil comportamental? Que nem eu vou dizer aqui que o perfil da Ingrid, né? É comunicação 80%, né? Ela tá no lugar certo, gente. Por isso que ela Depois faz a isso. gente fala sobre esse resultado aí. Ela é uma comunicadora nata, né? Uma coisa, é uma delícia. Eu falo que é uma delícia te ouvir. Não tem quem não pare num vídeo seu. Porque você traz a inteligência com o carisma, né? Então você conecta e você tem muita empatia. Então, bom, eu já estou falando aqui das suas competências. Bom, então assim, tudo isso vai ajudar muito você a se preparar para uma entrevista, preparar toda a sua roupagem, né? O seu banho de loja aí de currículo, LinkedIn. Aí eu quero empreender, então vou fazer um plano de negócios, né? E aí ir em busca, montando um plano de carreira, com estratégia. E uma coisa importante, gente. Então não é na louca? Não é na louca, não. Não é na... Carreira a gente tem um plano, né? A gente tem um plano. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Qual é o seu plano? Qual é a sua visão? Ter ali, eu convido até você, ter ali o desenho, um desenho, né? Uma colagem com tudo aquilo que você quer para sua vida. E onde né? você Como você quer estar. viver, onde você quer Eu estar. falo que é assim, eu até falo assim, ó, se tivessem... Para quem é crente ou não crente, a gente consegue até brincar com... Se Deus te perguntasse, onde seria para você o lugar ideal para você trabalhar e estar feliz e se Isso realizar? mesmo. Vamos começar de cima. O que seria se fosse o ideal dos sonhos? Depois de ter mapeado ali, a gente vai ver tudo daquilo que a gente começa a encontrar. Sim, E sim. tem gente, posso te falar, que nem sabe responder essa pergunta. A Eu não sei como eu maioria. fico feliz. Eu não sei como eu sou feliz. Isso é grave. A maioria, né? Ó, A maioria não sabe. Obrigada, Vinícius também me ajudou muito. E vai ter, né, gente? Acho que é legal a gente falar que vai ter um super evento do BR Creators, que 6 vai e ser 7, 6 né? 7 De maio. junho. De maio, desculpa, maio. Maravilhoso, Não, viu? 5 e Você. 6. E agora Vamos ver se é 6 e eu fiquei 7. confusa também. Escreve aí, Vinícius. 6 Por e favor. 7. 6 Sábado e e 7. domingo, 6 e 7. Vai ser muito lindo. E é isso, eu acho que assim, tem uma coisa que eu gosto, algumas frases. Por exemplo, coragem é medo em movimento. Não é Isso ausência mesmo. de medo. Então, a gente quer te colocar em movimento. A Ingrid quer te colocar em movimento. Vai pra rua falar alemão. Posso falar o maior exemplo disso? Quando eu saltava de paraquedas, quando abre a porta do avião, primeiro que entra aquele ar assim... Todo mundo lá no avião já começa a meio que entrar em pânico, você começa a olhar todas formiguinha. A casa virou formiguinha, tudo virou formiguinha. Nossa, Você fala, nossa, como você é corajosa de saltar, porque eu saltei muito tempo de paraquedas. E aí você fala assim, mas o que mais te protege ali não é que você é corajosa, você tá com medo. E o medo vai ser seu aliado. Para você não deixar de agir, mas para você se salvaguardar de coisas. sim, Claro, ali é a isso. sua vida envolvida, né? Ali, mas assim, salvaguardar se tá tudo seguro, não sei o quê. E você salta. Você salta com medo. Isso é coragem. É se lançar com um medo que
vai te trazer atenções para você, né, se garantir. Mas você salta. É isso E mesmo. o meu grande instrutor de paraquedismo falava, não é que a gente deixa de ter medo. A gente tem medo. Claro, Mas é ele que vai ser o seu grande companheiro. sim. Né? Não para te bloquear, para te limpar, para te abrir, para te estabilizar. Então é isso. E a gente salta do avião. A gente salta. E o convite que a gente faz para vocês é: faça o salto, mas faz um curso bacana de paraquedismo, um curso bacana de alemão. Não, agora Se eu estou falando prepara, o salto para a vida, o para a salto para a vida. carreira, É isso o mesmo. salto de um novo emprego. Sim. Mas com estrutura. A gente Com repassa o estrutura. salto no chão, Olha que legal. com aqueles para ter memória muscular. É isso que você não falou? 400 vezes entrevista no espelho. É isso, gente. É isso mesmo. Tem que estar preparado, É isso tem que ter uma mesmo. linha mestra, mas tem Falar que para saltar. você, hoje a Patrícia, por exemplo, ela está numa posição, numa empresa excelente, uma posição excelente em RH, top, assim. E vou falar para você, ela passou por muitos processos. Não foi fácil o caminho para ela também. Então, assim, esse salto, você vai ver que o primeiro não vai ser tão bom, você vai tentar um... Qual foi o salto que você falou? Agora eu fui, e assim, foi o que eu mais aproveitei. Então, leva um tempo, você vai ter que aprender a receber alguns nãos, né? Como a gente já trouxe aqui, tá bom? Então, eu gosto de falar disso da Patrícia, porque às vezes a gente olha a pessoa lá, né? Mas a gente não vê o quanto que ela teve resiliência e quantos nãos ela recebeu para chegar, né? Então, isso é muito importante, gente. A gente aprender a cair e levantar. Aprender, cair, aprendi e levantei. Caí, E posso aprendi e falar? levantei. O pessoal também me olha, assim como a Paty, nossa, ela fala alemão porque o pai dela é alemão. Die meisten Leute schauen mich und sagen, die Ingrid spricht nur Deutsch, weil ihr Vater Deutscher war. Ja, sie hat die deutsche, sie ist in der deutschen Kultur geboren, nasceu na cultura alemã. E eu falo, não. Nós falávamos português em casa, meu pai falava fluentemente português. Olha. Eu nunca conversei em alemão com meu pai. Meu pai Uau, olha só os faleceu, julgamentos, né? Como a gente faleceu e eu tenho, hoje eu falo com ele em sonho. Em Ai, que outro plano, lindo, Ingrid. no Sternenwelt, no plano das estrelas, mas assim, o que eu galguei, eu falo, não tirem o meu mérito. Das gehört mir. Ich habe selbst Deutsch gelernt. Ich habe auf Deutsch studiert, Deutsch gelernt, tausende Bücher gelesen, li milhões de livros, eu sentava noites inteiras, todos os meus certificados, estudava como uma louca. E hoje, heute bin ich hier, wo ich bin, deswegen. Hoje eu estou aqui onde eu estou por causa disso. Então as pessoas também me olham lá, e é isso, é como a Paty. E assim como eu posso, alle können es. Todos podem. Isso mesmo, todos nós. E é isso que a gente quer com o Intercer. Floresça aonde você estiver. Não aceite por menos do que você merece. Não desista de você. Esse é o nosso lema, né? Seja alguém na terra de outro alguém. Não desista disso. Tá bom? A gente, assim, isso é muito importante. Ó, já acabou. O nosso cafezinho aqui, né? Foi 1 hora. Ai, que delícia! Outras lives virão. E posso falar, tem como as pessoas entrarem em contato para conversar, assim, primeiro com vocês, sem ainda... Sim. Se elas quiserem começar a conhecer isso, como que elas fazem para procurar vocês? Primeira coisa, entra lá no nosso Instagram, no link da bio tem o nosso contato, né? Tem também o site do intercercoaching.com, que lá conta tudo sobre o programa, né? Que acho que é bem bacana, assim, de você olhar. Nós agendamos sempre uma conversa inicial, Ingrid, porque a gente nós não queremos frustrar, ser mais um motivo de frustração. Então, a gente quer, assim, que a pessoa converse conosco, entenda se aquilo é para ela, tá? Então, nós agendamos uma conversa individual e aí a pessoa escolhe viver isso, né? Com bastante consciência, porque tem muita tarefa, né? Tem muita tarefa, tem muita atividade. A Ingrid sabe disso. Tô fazendo, Leandro, tô fazendo. Então, tem, assim, muita dedicação. São mais de 30 horas, né, de programa, tá bom? Agora... Isso vai te dar um preparo para você não arrumar um trabalho, né? Mas para você fazer a gestão da sua carreira aqui na Alemanha, tá bom? O pessoal tá pedindo para repetir o nome. Escreve aqui. Ou
Eu vou escrever um em terceiro, depois eles procuram aqui. Você escreve melhorzinho aí. E olha, adianto pessoal, nós não nos escolhemos à toa. Nem eles querendo fazer essa parceria, essa colaboração com o canal do Deutsch und Deutschland, do Alemão e da Alemanha, nem eu a eles. A gente se escolheu a dedo, se conheceu a dedo. Sim. Eu estou fazendo todo o programa, elas são minhas alunas, então assim, e hoje vocês sabem, eu só indico realmente coisas onde eu consigo assinar embaixo também. Então eu fico muito feliz porque tenho certeza que essa live foi importante para muita gente. Mesmo. Nossa, e vamos seguir fazendo, né? Seguir fazendo. É isso mesmo, tá bom? Super agradeço, daria para ficar aqui anos-luz, né? Tenho tanta coisa para contar, que delícia. Obrigada, gente, obrigada por participar. Obrigada a todos, então. Logo virão mais, fiquem de olho aí nos anúncios, que logo teremos mais lives em parceria. Prazer. Obrigada mais uma vez. Gratidão e floresça aonde você estiver, tá bom? Esse é o nosso desejo sincero. Muito lindo. Obrigada, querida. Um abraço a todos, vamos terminando aqui e a live vai ficar gravada. See you next video. Que delícia ouvir você. Adoro. Tchau. Tchau, tchau.